Você está caminhando pela rua e, sem querer, pisa no cimento molhado. Se aquele espaço não for coberto por mais cimento o quanto antes, sua pegada vai ficar ali, né? Quando falamos de educação ambiental, a lógica pode ser a mesma, principalmente se o assunto é mudanças climáticas. Cada ação de consumo e hábitos que fazemos deixa uma marca no meio ambiente, e isso é chamado de pegada ecológica. E é para entender como nossas ações influenciam no cotidiano de todo o ecossistema do planeta Terra que precisamos compreender o que é educação ambiental. Educação ambiental é um termo que a gente utiliza para descrever os processos através do qual o indivíduo e o coletivo vão criar valores sociais, vão gerar conhecimento e competências que a gente possa aplicar na conservação do meio ambiente, de maneira que a gente possa fazer uso dele de maneira sustentável, porém respeitando a vitalidade. A educação ambiental é uma área multidisciplinar que tem como princípios o enfoque humanista, participativo e democrático. E ela se baseia em alguns aspectos, sendo eles os ecológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, aspectos científicos, culturais e éticos. Então é através da educação ambiental que a gente consegue discutir de maneira articulada questões ambientais, seja na esfera local, regional, nacional e até global. Dentro do tema da educação ambiental, entram 3 assuntos bem importantes, que podem parecer a mesma coisa, mas não é bem assim. Eu acho que atualmente é particularmente impossível falar sobre sustentabilidade e meio ambiente sem trazer à tona alguns termos: efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. O efeito estufa por si só é um fenômeno atmosférico natural, que é responsável pela manutenção da vida na Terra. Então, o que a gente tem na atmosfera são esses gases, que a gente chama de gases de efeito estufa, que são eles o gás metano, dióxido de carbono, gases fluoretados e óxidos nitrosos. Então, eles são responsáveis por manter a irradiação solar na atmosfera. O problema disso é que, com o aumento da industrialização e de práticas agrícolas que precisam de uma área para produção e que tem consequência o desmatamento, é que esses compostos eles terminam sendo liberados para a atmosfera, e vão aumentando a concentração de gases de efeito estufa. A esse aumento de temperatura impulsionado pelo aumento crescente do efeito estufa que a gente dá o nome de aquecimento global. Já as mudanças climáticas é um termo mais completo. Nas mudanças climáticas a gente envolve oscilações de temperatura, aumento e diminuição de umidade do ar, aumento da frequência das tempestades, como também aumento da frequência de eventos que são mais drásticos, como furacões e as grandes ondas de calor. Em fevereiro desse ano, o IPC, que é o órgão que avalia as mudanças climáticas, liberou um dado inédito, um recorde. A Antártica e o Ártico, eles apresentaram a menor camada de gelo da história. Esse processo, além de extremamente preocupante, ele está se acelerando. Então, à medida que eu tenho um grande degelo das geleiras, é claro que tem um aumento do nível do oceano. Mas não só isso, aumenta a intensidade e frequências de tempestades e com isso leva a inundações e a sumir as áreas continentais. E mesmo que naturalmente ocorram variações na temperatura do planeta, os impactos das mudanças climáticas são acelerados em consequência das ações humanas. Pessoas com frequência, muitas pessoas, costumam considerar que a sociedade não é capaz de alterar o clima. Lê do engano, isso é um mito, isso é uma inverdade. Todas as pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento, em todos os países, demonstram que o comportamento do clima ele vem sofrendo mudanças de padrão que só podem ser ditadas pela sociedade. É verdade que o clima muda naturalmente ao longo da história geológica da Terra. É verdade que nós temos, inclusive, períodos de aquecimento global ditados por condições naturais, como momentos em que a Terra está mais próxima do Sol, ou quando tem vulcanismo muito acentuado, que isso acontece ao longo da história geológica, mas as mudanças naturais não são tão bruscas, não são tão intensas, não se dão em curto intervalo de tempo,
quanto aquelas produzidas por fatores sociais, antrópicos, antropogênicos. Um dos mitos que também é um dos mais importantes de ser quebrado é que não existe mais tempo da gente reverter a mudança climática. Eu sei que diante de um cenário tão desesperador, né, é impossível pensar numa melhora, mas pensando pelo lado positivo, a gente já tem a solução para o problema. Os países eles precisam reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa, né, e também pensar em alternativas para retirar esse excesso de gases que já está na atmosfera. E por isso é tão importante as cúpulas, como a COP27, onde vai trazer os governantes, reuni-los e fazer com que se decidam planos de ação contra a mudança climática. Reverter os danos já causados no meio ambiente é uma tarefa coletiva. Todo mundo pode fazer sua parte para que juntos, com o apoio de empresas e de governantes, nós possamos apagar nossa pegada ecológica negativa na Terra e inverter os impactos que causamos no meio ambiente. É preciso mudar o padrão de vida, é preciso haver uma readaptação das indústrias, é preciso mudar a forma de comportamento com a natureza. Só o engajamento da sociedade, seja de forma direta nos movimentos sociais, na criação de novos movimentos, no fortalecimento de medidas públicas que já existam, ou indiretamente, através de pressão aos seus representantes no Legislativo e no Poder Executivo, só a pressão e o engajamento social são capazes de mudar o rumo do recrudescimento constante que a gente percebe acontecer em relação às mudanças climáticas. A gente sempre tem o pensamento de que cabe às grandes conferências, as conferências do clima e aos grandes governantes a resolução desses problemas. Mas a bem da verdade é que basta uma alteração individual no cotidiano de cada cidadão, como, por exemplo, fazer ações que vão diminuir a sua pegada ecológica no planeta. Ações como substituição do plástico por outros compostos biodegradáveis, fazer a reciclagem, a separação de resíduos, buscar fontes alternativas a combustíveis fósseis, utilizar menos o carro para locomoção, consumir mais produtos sustentáveis, sempre pensando em diminuir a distância entre o produtor e o consumidor, diminuir o consumo de carnes e leites, porque a gente sabe que a produção deles exige uma grande área de desmatamento. Então, em resumo, é fazer mudanças drásticas na forma de produzir o nosso alimento, de consumir esse recurso e de cuidar dessas terras, sempre pensando em fazer isso com sabedoria e respeito às vidas.